Oi, meninos e meninas da Escola Ponciano, sejam bem-vindos. Sei que também não é meu aluno, mas está aqui acompanhando o canal. Novamente, sejam bem-vindos ao canal, professor Ricardo. Satisfação para mim conversar com vocês. Nós iremos estudar mais um conteúdo de história, nos manter ativos ainda que neste período de pandemia. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós estudaremos as ditaduras na América Latina, na verdade, regimes ditatoriais na América Latina, incluindo o Brasil. O autor do livro cometeu essa façanha de juntar o regime ditatorial e os regimes latino-americanos, então vamos lá tentar reduzir isso aí em 20 minutos, certo? Tenho aqui, de antemão, algumas características que nós precisaremos estudar, que são comuns aos regimes ditatoriais latino-americanos, e o contexto geral. Vamos falar das peculiaridades do Brasil e iremos adentrar em alguns detalhes aí do governo Castelo Branco até João Batista Figueiredo, certo? Contexto geral, ora, vocês estão estudando comigo constantemente aí a questão da Guerra Fria, que é o alinhamento capitalista, representado pelos Estados Unidos, ou socialista, representado pela União Soviética. Os países que alinhavam-se à União Soviética eram considerados aqui na América Latina como uma ameaça aos Estados Unidos. A exemplo disso temos Cuba. Cuba aliou-se, depois da Revolução Cubana, alinhou-se à União Soviética e foi vista como uma grande ameaça para os Estados Unidos. Para impedir que outros países se alinhassem a este regime comunista, os Estados Unidos buscaram formar, digamos assim, dentre os militares, a concepção de preservação da segurança nacional. Então, essa segurança nacional visava combater todos aqueles que tivessem um ideal comunista. É isto que vai dar base para as ditaduras se estabelecerem aqui na América Latina. Os casos que nós iremos ver que são poucos, evidentemente não tenho tempo para tanto, porém, mas a ditadura latina ela tem essa característica de ser, digamos assim, assessorada pelos Estados Unidos. É importante colocar, meninos, que nós estamos falando do período de 50 até fim da década de 80. Não vai caber o caso de Cuba, porque nós já estudamos em Revolução Cubana, nós vimos o contexto diferenciado. Caberia o presidente anterior, né, aqui, mas não vamos falar nele. E as ditaduras atuais também não iremos abordar. Não faz sentido. O sentido aqui é tentarmos alinhar no mesmo período, pensamentos parecidos, certo? Aqui eu tenho as características. Foi mal aí, meninos, mas eu estou péssimo da garganta. As características. Medidas autoritárias. O que são medidas autoritárias, meninos? Quando eu tenho um ordenamento jurídico, que são as leis, e essas leis deixam de ser cumpridas para satisfazer a vontade do líder, do ditador, do chefe de Estado. Por exemplo, eu tenho um deputado eleito e esse deputado ele perde o mandato porque o ideal deste deputado afronta a vontade do chefe do poder. Aconteceu isso muito aqui no Brasil. Repressão à oposição. Ora, como vai ser essa repressão? Por vezes mais velada, que é uma ameaça, por vezes mais física, como o caso das torturas. Isto é a repressão à oposição. Essa oposição, meninos, para que existe oposição na política? Existe para que quem está no poder não faça o que quer. É para isso que existe oposição. Neste período, todos que eram considerados oposição eram por motivos ideológicos. Porque era considerado socialista e merecia ir para cadeira, tomar choque, levar água sem tomar choque. Não faz sentido. Mas foi assim que funcionou aqui nas ditaduras latino-americanas. A propaganda e censura, eu coloquei os dois tópicos juntos porque a gente consegue falar junto. Ora, quando eu falo da propaganda, é a busca que os governos tinham de divulgar para a população de que tudo estava às maravilhas, de tudo estava indo bem, os países estavam progredindo. No que se refere à censura, é a forma pela qual o governo encontrava de controlar o que chegava até o público.
buscava-se impedir que o público tivesse acesso a qualquer tipo de informação que criticasse o governo. Então, os jornais, revistas, as músicas, os programas televisivos, as peças teatrais, previamente eram avaliadas por um órgão censor, para que o que chegasse à população estivesse de acordo com a vontade do governo. A modernização econômica, outra característica. O que é que ela representa, meninos? Quando as ditaduras assumiram o poder, elas romperam com a situação que estava anteriormente posta, com a forma como a economia era gerida. Isso a gente consegue ver bem no caso do Chile com Augusto Pinochet. Quando Pinochet assume o poder lá, as ideias de sociedade, as ideias de divisão igualitária, de acesso à saúde, deixam de ser cumpridas e passam a agir de acordo com o ideal liberalista pensado por Pinochet. No Brasil, isso vai ter uma diferença, meninos, porque os militares na ditadura militar, civil-militar, eles vão adotar um caminho parecido com o de Getúlio Vargas, que é o caminho nacionalista. Mas, em regra, nos outros países vai haver esse rompimento claro da economia, buscando-se o posicionamento liberalista. E a crise nos anos 70, que vai ser comum a todas as ditaduras que buscavam aí difundir as mil maravilhas dos seus governos, que tudo estava bem, que o progresso econômico estava chegando. Porém, na década de 70, finalzinho da década, vai haver um conflito no Oriente Médio e vai elevar o preço do petróleo. E os Estados Unidos terão de decidir se vão priorizar seus próprios interesses lá, comerciais no caso do petróleo, ou se vão estar financiando as ditaduras latino-americanas. A partir desse momento, as ditaduras elas começam a ruir, vai ser realizado plebiscito, vai ser movimentos sociais na rua, o caso da Direta Já aqui no Brasil, uma série de movimentos que vão acontecer que vai culminar no afastamento desses ditadores do poder. Claro que isso não foi tão naturalmente como eu estou colocando aqui, simplesinho, aconteceu, não, é muita briga, muita luta, povo na rua gritando, muita gente espancada, muita gente morta, mas é isso aí, em resumo, né? Eu coloquei para vocês aqui 3 exemplos de ditadores que representam esse período. Stroessner, Pinochet, Perón não era ditador, mas é colocado aqui como exemplo porque o livro que vocês trazem eu vou aprofundar um pouquinho. Stroessner, ele é o primeiro. Ele assume em 50, ele vai até quase a década de 90. Aí no poder, no Paraguai. E as coisas funcionavam bem como ele queria. Porque quem mandava era ele era o grande ditador. Muitas pessoas são vítimas. Oficialmente a gente tem 20 mil, quase 30 mil pessoas que foram vítimas da ditadura de Stroessner. Porém, meninos, é preciso que a gente compreenda que o que é oficial é o que tem documentado. Muita coisa você não registra documento, você não tem como provar o que foi que aconteceu. Augusto Pinochet talvez seja o caso que mais me incomoda. Por quê, meninos? Porque Pinochet era traficante. Existem relatos aí de, inclusive, estupro praticado por ele, e essa pessoa ser colocada no poder como que fosse melhor do que o governo de Allende, que era o antecessor dele. Allende, ele adotou uma política mais social, ele buscava a reforma agrária, ele propôs essa reforma agrária, ele propôs a criação de um sistema único de saúde. A preocupação dele era essa, né? E as pessoas militares e os Estados Unidos consideraram que ele era comunista, ao nível de Marx. E não era. Ele adaptou a forma dele à sociedade dele, mas foi considerado como uma ameaça. Não conseguiu governar, se instaurou o caos no Chile, e aí foi o estopim que precisava para outra pessoa tomar o poder. Foi o que aconteceu com Augusto Pinochet. Pinochet vai assumir o poder, Allende vai cometer suicídio, hoje já está provado que ele cometeu suicídio, quando foi ser retirado do poder. E Pinochet ele vai mandar, de 70 a 90, no Chile, uma série de crimes serão realizados para se manter no poder, para que o capitalismo impere no Chile.
E nós vamos ter na Argentina o caso de Juan Perón. O peronismo, meninos, para a gente poder compreender, é algo muito forte na Argentina. É uma corrente política muito forte na Argentina. Eles haviam sido eleitos... é importante que a gente entenda também, antes disso, que a Argentina já havia passado por uma série de tentativas de golpe militar. Certo? 6 ou 7 golpes militares em um período de 50 e 70. E aí vai sofrer novamente no caso de Juan Perón. Ele vai ser eleito, vai morrer, e a mulher dele teria de ser a presidente, e ela começa a presidir, mas não consegue, porque vai se instaurar um clima também muito complicado, vai ser considerada comunista também, uma ameaça para a Argentina, e vai ser instaurado o golpe lá também. Assim como aconteceu nesses países, vai acontecer no Brasil, as peculiaridades do Brasil. No Brasil a gente já entendeu que foi o caso de João Goulart, que nós estudamos no vídeo passado, e nós vamos ter a ditadura civil-militar. Por que civil-militar? Porque ela vai ser apoiada inicialmente pelo Congresso Nacional, que queria depor João Goulart, bem como os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Essas pessoas, dizendo que estavam buscando defender o país de uma ameaça comunista, elas vão depor um presidente legitimamente eleito. É importante que a gente destaque que, embora eu tenha falado que a Argentina tenha sofrido várias tentativas de golpe, o Brasil também passou. Lembre que Getúlio Vargas deu golpe de Estado. Lembre que em Juscelino Kubitschek houve a tentativa de derrubar. Em João Goulart houve a primeira tentativa de tirá-lo do poder, quando estabeleceram que ele não seria mais presidente da República. E aí o golpe que deu certo em 64. Tudo bem? Isso é peculiaridade do Brasil. Qual foi o período? No caso do Brasil, a gente vai ter a ditadura de 64 a 1975, nós teremos 5 presidentes e a junta governativa. Os presidentes: Humberto Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, que vai ser o último. Outra peculiaridade importante de colocar para vocês é o seguinte: existia uma divisão dentro dos próprios militares. Existiam os militares castelistas, ou seja, eram aqueles mais moderados, porque Castelo Branco, daí o nome castelistas, ele havia estudado na Universidade Sorbonne, na França, era mais, digamos assim, mais diplomático, ele buscava realizar as coisas mais próximo da lei. Existia uma corrente castelista e existia a corrente linha dura. Costa e Silva, Médici são da linha dura. Tudo bem? Então, esses períodos de 64 a 85, nós teremos os 2 tipos de governantes. Começa com Humberto Alencar Castelo Branco, em 64. E aqui a gente vai ter os primeiros passos desse regime. Eu não vou falar de cada governo aí, porque não vai ter como. Mas a gente vai ter uma estrutura aqui no regime ditatorial brasileiro, que são os primeiros passos, o endereçamento do regime e a crise desse regime, certo? Os primeiros passos serão entre 64 e 68. Quem vai dar esses passos? Humberto Alencar Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva. Castelo Branco, quando ele assume o país, ele vai assumir após o ato institucional número 1. É importante que a gente coloque, porque muitas pessoas confundem e dizem que foi Castelo Branco que assinou, e não foi. O ato institucional número 1, quando a junta governativa dos militares mais os civis, eles caçam uma série de direitos. 100 pessoas aí tiveram de cara seus direitos políticos caçados, inclusive João Goulart, Jânio Quadros, Plínio de Arruda Sampaio, que foi um candidato a presidente tempo desse, João Dória, o pai de João Dória de São Paulo, esqueci o nome dele, o rapaz dos sindicatos rurais, uma série de pessoas que estavam mobilizando a sociedade brasileira, elas vão ser caçadas de cara, incluindo os deputados e senadores. Então o que é que vai acontecer? Esse ato institucional, número 1, vai determinar, vai estabelecer esse novo regime em 64. A partir daí vai haver a eleição do presidente da República, que vai ser uma eleição
indireta. Quem vai eleger? Os deputados e senadores no Congresso Nacional. Grande parte já havia perdido os direitos políticos. Então essas pessoas que eram consideradas da oposição, inclusive que apoiaram o regime, tiveram seus direitos cassados, então não puderam votar. Então quem ganhou, claro, é evidente, Humberto Alencar Castelo Branco. Quando ele assume o poder, ele vai estruturar o regime. Estruturar no sentido econômico, porque ele recebeu, digamos assim, uma missão de controlar a inflação do Brasil, que estava em 90%. De controlar essa inflação e de legalizar o regime, digamos que iria devolver. Mas se ele fosse devolver, ele não estaria legalizando, né? Por favor, raciocinemos. No governo dele, o que é que vai acontecer? Vai ser instalada uma série de atos institucionais, 2, 3 e 4. As eleições serão indiretas para governador do estado. Por que é que vai acontecer isso aqui? Porque embora Castelo Branco tivesse melhorado a economia, essa melhora econômica, o Brasil subiu, o posicionamento econômico foi bem, porém não chegava para a população, porque a população vivia um arroz salarial. O que era isso? O dinheiro da população não dá para comprar. Então a população não via vantagem em ter um governo como Castelo Branco. Quando houve a eleição para governadores de estado, quem elegeu? A oposição conseguiu eleger os maiores estados, Minas Gerais, no estado da Guanabara, que existia. Então passou a existir a eleição indireta. Para evitar a proliferação de partidos e de oposição, Castelo Branco também vai determinar que exista o bipartidarismo, ou seja, só dois partidos. O partido do governo e da oposição, que vai ser o MDB, e o do governo Arena. Então a Arena vai governar até 85 da Presidente da República. E nós iremos ter o início da censura e da repressão, que é a Lei da Imprensa e a Lei da Segurança Nacional. Ele vai promulgar essas duas leis. A Lei da Imprensa, que vai determinar o controle de todas as publicações que saírem, e a Lei da Segurança Nacional, essa aí é terrível. Por quê? Porque todos os crimes que fossem considerados praticados por subversivos não seriam julgados pelo juiz, mas sim pelos militares. É isto aí que vai dar base para o AI-5. É por isso que eu digo a vocês que se estivesse planejando de fato devolver, não estaria trabalhando dessa forma. Mas aí nós viremos para a segunda parte, que é o endurecimento do regime, que é a partir de 69. Vai ser o governo de Costa e Silva. Quando ele assume o poder, vai haver a questão do AI-5. Mas o AI-5 não é de imediato. Por quê? Porque a população vai começar a se movimentar, a protestar mesmo. Por quê? Qual era a promessa? Castelo Branco iria organizar, colocar ordem e depois devolveria para os civis. Mas não foi o que aconteceu. Reconduziu-se para um novo militar. E aí as pessoas começaram a protestar nas ruas, os estudantes, das condições das universidades, das condições de vida, da condição salarial. Vai haver a morte de um estudante, um menino de 17 anos, ele vai morrer na universidade porque ele estava reclamando da condição da comida que era oferecida no restaurante. Isso vai indignar a população, 100 mil pessoas vão para a rua protestar contra o governo. E nesse protesto, o governo vai endurecer o regime. Vai se estabelecer o AI-5. O AI-5 ele vai fazer o quê? Ele vai fechar o Congresso Nacional. Aqueles deputados que elegiam o presidente, eles vão ser esquecidos, fecha tudo, ninguém tem direito mais a nada. Por quê? Porque um dos deputados propôs, inclusive, que as mulheres não namorassem com militares. Porque os militares eram seres repulsivos, no dizer dele. Isso ofendeu ao presidente da República, o presidente determinou que se fechasse, que ninguém teria mais acesso. E a censura comeu no centro. Fiscalização em jornais, fiscalização em movimentos sociais, mas ainda assim as pessoas foram para a rua. As pessoas protestavam. Vai iniciar a questão da luta armada e do milagre econômico, não neste período, mas após. Em 69, Costa e Silva infarta, ele vai ser afastado, vai assumir o poder uma junta governativa. Essa junta governativa deveria ter entregue a presidência da República para um civil, que era Pedro Aleixo, mas não aceitou. Continuou no poder, modificou a lei que o Brasil passou a ser autorizado pena de morte.
Você veja a situação, já tinha perdido o habeas corpus, que era o direito de você sair da prisão se você fosse acusado, e agora poderia ter pena de morte. Em 69 vai assumir o poder Emílio Garrastazu Médici, que vai colocar em prática o AI-5. Vai ser considerado o presidente mais rigoroso do período ditatorial brasileiro. Vai haver melhora econômica? Vai. Grandes obras serão realizadas no Brasil, a Transamazônica, uma série de empresas estatais voltadas em especial para a siderurgia, e isso vai ocorrer. Sim, isso é fato incontestável. O milagre econômico que vai significar o quê? Lembra que eu disse que a inflação estava em 90%? Então a inflação vai beirar 11%, 14%, uma queda muito grande, e isso vai ser importante para o país? Vai, mas isso não vai durar muito tempo. Porque depois do governo dele, já no início do governo de Geisel, esse milagre econômico ele começa a cair. Como eu já disse a vocês, esse período de endurecimento, Médici, vai ser instalado as delegacias de fiscalização, o DOI-CODE, né? Onde será realizada tortura. As pessoas que fossem consideradas subversivas contra o regime, muitas delas foram molhadas, dada choque nessas pessoas, penduradas no pau de arara, prendia as pernas assim e deixava lá pendurado muito tempo, para que elas confessassem que eram contra o regime, que eram criminosas. Então era uma situação terrível mesmo, não vamos dizer que isso foi bom. Teve o lado bom, o lado econômico, beleza, teve. Mas o lado social foi péssimo, milhares de pessoas morreram, muitas pessoas torturadas, muitas pessoas que até hoje não se tem vida, não se tem notícia, jornalistas mortos por denunciarem essas torturas, como foi o caso de Vladimir Herzog. Então não vamos dizer que foi algo bom. Se vocês considerarem que sim, beleza, mas eu não consigo ver vantagem se só economicamente faz bem se o social não é considerado. Passado o governo de Médici, nós vamos ter a crise desse regime, 78 e 85, que será nos governos de Geisel e João Batista Figueiredo. A população na rua começava a clamar pelo retorno das pessoas que haviam sido perseguidas e vão clamar pela anistia dessas pessoas, que essas pessoas fossem consideradas livres dos seus crimes. Essa lei foi aprovada, porém, ela abrangeu tanto quem cometeu os crimes considerados crimes contra a segurança nacional por ser ideologicamente de esquerda, como protegeu também as pessoas que mataram, que torturaram, que estupraram. Você imagina uma mulher que tenha rato introduzido na sua vagina? Ou pessoas, espancamentos, unicamente porque você pensar diferente. Então as pessoas que cometeram esses crimes foram também perdoadas a partir daqui, da lei da anistia. Isso já no período da crise do governo ditatorial do Brasil. A crise econômica, esse milagre econômico, ele não vai durar muito tempo, como eu disse a vocês, vai ser somente o governo de Médici. Vai coincidir com aquilo que eu já disse aqui, a crise dos anos 70. O mercado internacional ele vai se reorganizar e o Brasil também vai passar por uma crise econômica. E no período de 85 nós teremos a transição para a democracia. O que é que vai acontecer isso? Será permitida a eleição de presidente da República, ainda que indireta, foi uma eleição indireta, porém um civil foi eleito. Tancredo Neves, o senhor Tancredo Neves junto com o José Sarney foram eleitos nesse período. E assim termina o período ditatorial brasileiro. Passei um pouquinho do tempo que eu havia estipulado, porém é muito assunto para a gente poder discutir. Fica a dica que vocês leiam o capítulo, qualquer dificuldade a gente conversa por aqui. No mais, um cheiro e um queijo e até a próxima aula.